Shalom, shalom, graça e paz. Leitura bíblica de hoje, dia 6/1. A nossa leitura de hoje é Gênesis 16 ao 19. Acompanhe então, ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Faz a leitura junto aí. Gênesis capítulo 16, verso 1. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, e o seu nome era Agar. E disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor Jeová me tem impedido de ter filhos. Rogo-te que tomes a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E obedeceu Abraão à voz de Saraí. E tomou Saraí, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, menosprezou a sua senhora. E disse Saraí a Abraão: Minha afronta seja sobre ti. Pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor Jeová julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Saraí: Eis que a tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem lhe parecer aos teus olhos. E Saraí maltratou-a, e ela fugiu da sua face. E achou-a o anjo do Senhor, Jeová, junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? Respondeu ela: Da presença de Saraí, minha senhora, eu fugi. E disse-lhe o anjo do Senhor Jeová: Volta a tua senhora e submeta-te debaixo da sua mão. E disse-lhe mais o anjo: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, e não será contada por sua magnitude. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor escutou a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos, em grande número. E ela denominou ao Senhor com quem ela falava Atá El-Roi, que significa És um Deus que vê. E o invocou, tendo visto também aquele que me vê. Portanto, se chamou aquele poço Ber-Lahai-Roi, poço do vivente que me vê. E ele está entre Cádiz e Berebe. E Agar deu à luz um filho, a Abraão, e Abraão denominou Ismael ao filho que Agar lhe dera. E Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Tinha Abraão 99 anos, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Ele disse: Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e sê íntegro. Constituirei o meu pacto contigo, e multiplicar-te-ei sobremaneira. E Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou, dizendo: Quanto a mim, eis o meu pacto contigo, e serás pai de multidão de nações. E não mais serás chamado Abraão, mas Abraão, pai de uma grande multidão. Será o teu nome, porque pai de multidão de nações te constituí. E far-te-ei fecundo enormemente, e dos teus lombos surgirão nações e reis. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por pacto perpétuo. Eu serei o teu Deus e da tua semente depois de ti. E darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua herança, e serei o Deus da tua semente. E Deus disse mais a Abraão: Ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, por suas gerações. Este é o meu pacto, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Depois de ti todo varão será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 anos todo varão no meio de vós será circuncidado,
de todas as vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não seja da tua linhagem. Certamente será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. Assim estará o meu pacto na vossa carne, como um pacto eterno. Mas o varão incircunciso, que não se circuncidar na carne do seu prepúcio, essa alma será extirpada do meu povo, por ter violado o meu pacto. A seguir, disse Deus a Abraão: quanto a Saraí, tua mulher, não lhe chamarás mais Saraí, porém Sara será o seu nome. Eu abençoarei e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe das nações. Reis de nações serão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu-se, e disse no seu coração: eu estou com 100 de anos, e Sara com 90 anos, daria à luz? E disse Abraão a Deus: quem dera que Ismael viva diante da tua presença. Mas Deus respondeu a Abraão: certamente Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. E estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo com ele e com a sua descendência depois dele. Mas Deus respondeu a Abraão, pulando já, né? Quanto a Ismael, eu te ouvi, e eis que já o abençoei, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei mais e mais. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, no tempo determinado pela vida no próximo ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu, retirando-se de diante dele. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne dos seus prepúcios naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos de idade, quando circuncidou a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando a carne do seu prepúcio foi circuncidada. Naquele mesmo dia, foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E foram circuncidados todos os homens da casa, tanto os nascidos em sua casa, como os comprados por dinheiro estrangeiro. Gênesis 18. E apareceu o Senhor Jeová a Abraão, no cruzamento do vale, junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à entrada da tenda ao meio-dia. Levantando Abraão os olhos, viu que 3 varões estavam em pé em frente a ele. Quando os viu, adiantou-se da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se com o rosto em terra. E disse: meu senhor dos senhores, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes longe do teu servo. Rogo-vos que tomai um pouco de água, por favor, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e refazei a força do vosso coração. E depois ireis adiante, porquanto, por isso, haveis passado perto do vosso servo. Respondeu-lhe: faze como disseste. Então Abraão correu à tenda de Sara, onde Sara estava, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de fina farinha, e faze bolos. Também correu às vacas, tomou um bezerro tenro e bom, e o deu ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. Logo tomou manteiga fresca, leite e o bezerro que mandara preparar. E apresentou diante deles, ficando em pé, ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto eles comiam. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: ela está ali, na tenda. E um dos varões lhe disse: certamente voltarei a ti no tempo determinado pela vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. E Abraão e Sara já eram anciãos, avançados em idade, e a Sara tinha cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu-se consigo, dizendo: terei ainda prazer da juventude, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor tão velho? E perguntou o Senhor Jeová a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: é verdade que eu, havendo envelhecido, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? No tempo determinado pela vida, nesta estação, no próximo ano,
tornarei a ti, e Sara terá um filho. Mas Sara negou, dizendo, não me ri, pois ela teve medo. Ao que ele respondeu, não é assim, porque te riste? E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Então disse o Senhor Jeová, ocultarei eu a Abraão o que farei? Porque Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele prometeu. Circula isso aqui, rapaz do céu, para rever. E disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o clamor da cidade, que a mim tem chegado. Se sim ou se não, o saberei. Então os varões, apartando-se dali, viraram os pés retos e saíram em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se Abraão, disse, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, também os destruirei, e não pouparás o lugar da causa, por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti esteja tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Longe de ti esteja tal coisa, que mates o justo, pulando aqui 26. Então o Senhor Jeová disse, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo aquele lugar por causa deles. Olha só. 27. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora, rogo-te, pois, comecei a falar ao Senhor dos senhores, ainda que sou pó e cinza. E se talvez os 50 justos faltarem 5, destruirá toda a carne por causa dos 5? Respondeu ele, não a destruirei se achar ali 45. E continuou Abraão e ainda a interceder. E disse, se talvez se acharem ali 40, por causa dos 40 não o farei? Respondeu assentindo. Então disse Abraão, ora, não se aborreça, Senhor dos senhores, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu, não o farei se achar ali 30. E disse Abraão, eis que outra vez me atrevi a falar diante do Senhor. Se talvez se acharem ali 20, respondeu-lhe, por causa dos 20 não o destruirei. E porfiou ainda Abraão, ora, não se ire, Senhor, pois só mais dessa vez te falarei. Se talvez se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor, por causa dos 10, não a destruirei. E o Senhor Jeová se retirou logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Então chegaram os 2 anjos a Sodoma, à tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-a, levantou-se para o receber, prostrando-se com o rosto em terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés de madrugada. Vós levantareis, ireis no vosso caminho. Mas eles responderam, não, mas na praça passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes preparou um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. E antes que se deitassem, os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa, tanto jovens quanto velhos, todo o povo proveniente de todos os rincões, e chamando a Ló, disseram, aonde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Faze-os vir para fora, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta e, enfrentando-os, fechou atrás de si. Eles disse, meus irmãos, rogo-vos que não cometeis tal perversão. Eis aqui em troca tenho 2 filhas, que são virgens, e vou-las trarei para fora, e fareis com ela bem o que bem vos parecer. Então somente nada façais a este homens, porquanto entraram à sombra do meu teto. Mas eles disseram, afaste-te,
E disseram mais: Este indivíduo veio como estrangeiro para aqui habitar e faz-se como juiz em tudo? Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E lutaram muito contra Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar em casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que se cansaram de procurar a porta. E logo disseram os varões a Ló: A quem mais tens aqui? Teus genros e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora desse lugar. Porque destruiremos esse lugar, porquanto seu clamor chegou diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e falou aos noivos e às suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor Jeová há de destruir a cidade. Mas os noivos delas acharam que Ló não estava falando seriamente. E ao amanhecer os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levante, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Mas como Ló se atrasava, então os homens pegaram-no pela mão, e a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor Jeová. Assim os tiraram e os puseram para fora da cidade. Quando os tinham levado para fora, disse um dos anjos: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Foge para o monte, para que não pereças. Então respondeu-lhe Ló: Te rogo assim não, Senhor dos senhores. Eis que o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que diante de mim manifestaste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, pois talvez me apanhe este mal antes e eu morra. Eis que ali perto está a cidade para a qual eu posso fugir. É uma cidade pequena, não é Zoar, aonde a minha alma poderia viver se eu para ali escapasse? E o anjo lhe respondeu: Eis que atendi o teu rogo, porquanto não subvertei a cidade de que acabas de falar. Apressa-te e escapa para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiver chegado ali. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E o sol saía de sobre aquela terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, desde os céus, e destruiu aquela cidade, toda a sua planície, todos os habitantes das suas regiões e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde tivera intercedido diante do Senhor. E quando contemplou a face de Sodoma e Gomorra, toda a terra da planície, viu que a fumaça subia da terra, como a fumaça de uma fornalha. Aconteceu que, ao destruir Deus as cidades da planície, lembrou-se do que tinha conversado com Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte e suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e se instalou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que venha a unir-se a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, daremos vinho ao nosso pai, e nos deitaremos com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. E elas fizeram com que seu pai bebesse vinho naquela noite. Então a sua filha primogênita deitou-se com seu pai, o qual não soube nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E no dia seguinte a primogênita disse à menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Dar-lhes-vos vinho a beber também essa noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. E tornaram a dar vinho a seu pai, e ele bebeu também naquela noite. E levantando-se a menor, deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Dessa maneira, as duas filhas de Ló conceberam de seu próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e o chamou Moabe, que foi o pai dos moabitas de hoje.
A menor também deu à luz um filho e o chamou Ben-Ami, que foi o pai dos amonitas de hoje. Essa é a palavra de hoje. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.